método junguiano. Agradeço. Mas qual que é o método junguiano? A gente não sabe apontar o método que Jung usa, porque Jung nunca explicitou qual que é a forma metodológica de trabalho dele. Tanto é que quando você conversa com os junguianos, essa até é uma... Aliás, eu não vou nem falar muito alto, porque meu orientador está aqui, ele pode ter ideias. Eu até tinha pensado em fazer um levantamento entre os clínicos e perguntado entre eles, né, qual que você acha que é um método de trabalho junguiano? E assim, eu teria, na verdade, várias respostas diferentes, desde pensar a Jung trabalha com o método da psicanálise, analítico, tanto é que psicologia analítica, o método analítico, você tem vários livros, desde o Freud a psicanálise até a prática da psicoterapia, onde ele fala essa referência direta às questões psicanalíticas. Então, no trabalho clínico, usa o método psicanalítico. Outros já vão dizer, ah não, Jung se aproxima muito do pensamento da própria fenomenologia do Russell e do Heidegger, por mais que eles não tivessem se conversado, e Jung tem escrito umas cartas bem mal educadas sobre o Heidegger também, mas dá para ver aproximações, e daí a gente vê que tem, né, de tudo. Ah, Jung fez inclusive pesquisas experimentais, né? Ele fez pesquisas antropológicas, então ele usa o método experimental, usa o método antropológico da etnografia, então, tipo, tá, mas esse não é um método junguiano, isso não oferece para a gente inclusive nenhuma forma da gente poder compreender uma coerência do pensamento junguiano. E aí acaba sendo, tá, mas o que é então a psicologia junguiana? A psicologia junguiana é, sei lá, falar de arquétipo, falar de mito, falar do que você quiser, pode ser junguiano e acaba não sendo nada. Se pode ser qualquer coisa, acaba não sendo nada. Então o meu grande interesse era encontrar essa base. Quebrei minha cabeça e aí eu acabei encontrando algumas referências que levavam para o conceito de função transcendente. Que através da função transcendente a gente consegue entender o que poderia ser essa base. Mas já adianto que a função transcendente também não é essa base, eu estou descobrindo agora com essas minhas pesquisas. Ajuda a gente a entender, é uma porta de entrada para a gente entender o que é. Tanto é que eu vou falar sobre função transcendente hoje, que tem a ver com o tema de hoje. Mas tudo começa com esse trabalho dos tipos psicológicos, na verdade com esse livro, os tipos psicológicos, né, na obra do Jung. Começa aqui. Aqui ele começa a organizar o pensamento dele. Tanto que, historicamente, o livro anterior é o Metamorfoses e Símbolos da Libido, depois reeditado para Símbolos da Transformação, que ainda é um livro psicanalítico, ainda é um livro escrito usando o método psicanalítico. E aí esse outro livro que ele vai escrever é o primeiro onde ele vai mostrar, de fato, o pensamento dele de uma forma mais clara. Então por isso que eu digo que começa aqui o problema, né, da questão do pensamento do Jung. Só que este livro tem um problema, que vocês já conseguem ver no próprio livro, que é o tamanho dele. Ninguém quer ler isso daqui para entender Jung. Ainda mais que você pega o livro, você vai no sumário. Vocês já folhearam o sumário? Não foi mostrado aqui, não, né? Ó, começa assim. Prefácio, edição, oitava edição, prefácio dos editores, prólogo, introdução. Tá? Primeiro ali. Problema dos tipos na história do pensamento antigo e medieval. Volta para a Grécia Antiga. A ideia de Schiller sobre os problemas dos tipos. Problema dos tipos. Schiller, quem é Schiller? Não sei. O Apolíneo, e a terceira parte, o Apolíneo Dionisíaco. Quarta parte, o problema dos tipos no conhecimento das pessoas. Quinto, o problema dos tipos na arte poética. Prometeu e Epimeteu de Carl Spitteler. Quem é Spitteler? Vocês conhecem Spitteler? Eu não conheço. 6, o problema dos tipos na psicopatologia. 7, o problema das atitudes típicas na estética. 8, o problema dos tipos na filosofia moderna. E aí o 9, o problema dos tipos na biografia, para daí cair no 10, descrição geral dos tipos, que é a única parte que todo mundo lê, que inclusive a Maria fez um excelente trabalho de resumir para a gente. Mas é o capítulo 10, quer dizer que eu tenho 9 capítulos disso daqui para ler, até chegar na parte interessante. Né? Ninguém faz isso. Todo mundo literalmente pula os 9 primeiros capítulos. Só que olha só que interessante, deixa eu voltar para os títulos para vocês verem. Todos esses títulos não falam de tipologia, não fala de tipos psicológicos. Fala do problema dos tipos. E o que é o problema dos tipos? E aí é que está o problema. Vamos lá, próximo.
né? Então vamos entender, esse livro foi publicado em 1921, originalmente. Segundo Jung, se você ler no prefácio, ele vai dizer, é a consequência de uma pesquisa de mais de 20 anos. E a gente considera, ele se forma em medicina em 1901. Publica em 1921, pesquisa de 20 anos, então, desde que ele se forma em medicina, ele está preocupado com esse problema. Só que a teoria dos tipos psicológicos que ele apresenta aqui é uma coisa muito recente. Se você pega os textos da época da formatura dele, não chega nem perto de nada que possa dizer que é tipos psicológicos. A gente tem um texto de 1900 e... enfim, da década de 1900, na verdade, da primeira década, que ele está discutindo uma questão sobre esquizofrenia, onde o Bloiler vai descrever que um dos sintomas típicos da esquizofrenia é o sintoma do autismo, que é o fato do esquizofrênico viver no próprio mundo. O autismo foi primeiro cunhado e classificado assim, né? O sujeito esquizofrênico vive no seu próprio mundo. Jung fala, ó, eu entendo isso daí como introversão, e não como autismo. Primeira vez que a gente vê alguma coisa assim. Ah, mas falar de introversão é ainda falar de tipos? Não sei. Vamos entender o que que é. E aí, aos poucos, ele vai descrevendo. E ele começa, de fato, a mergulhar na questão do problema dos tipos ali por volta de 1912 e começa a ganhar forma em 1916, num texto que hoje a gente conhece como Psicologia do Inconsciente. Nesse livro Psicologia do Inconsciente, o Jung ele está falando sobre como que a gente consegue entender o que é o inconsciente. E ele começa falando, a gente conhece a psicanálise que apresenta o inconsciente para a gente. Então vamos entender como é que a psicanálise fala do inconsciente. Capítulo 1 mostra o problema, capítulo 2 apresenta a psicanálise e ele termina. Psicanálise não é a única forma, tem uma outra forma, que é a da teoria do poder. A psicanálise da teoria do Eros, da teoria do poder. Aí o capítulo 3 é sobre isso. E ele termina o capítulo 3 com a seguinte pergunta. Se a gente leva a sério a apresentação das duas teorias, a gente vê que as duas teorias fazem sentido. A teoria do Eros consegue explicar as neuroses, a teoria do Eros consegue explicar o inconsciente. Porém, a teoria do poder também consegue explicar as neuroses e também consegue explicar o inconsciente. E pior, uma contradiz a outra. Se as duas fazem sentido, por que eu tenho duas teorias diferentes, contraditórias, e como saber qual que é a verdadeira? E aí ele dá a resposta, no capítulo 4, que se chama tipos psicológicos. E qual que é a resposta que ele dá? Freud vai falar sobre neurose e sobre inconsciente da perspectiva psicológica dele. Adler e Nietzsche, que falam da questão do poder, vão falar do inconsciente da perspectiva psicológica deles. E qual que é? Freud era extrovertido. Vai ver o problema da neurose na relação do sujeito com o mundo, relação objetal, na questão do amor. Adler e Nietzsche introvertidos. Vão ver a questão da neurose como um problema interno de força do ego. Está ali a diferença. É a tipologia, é o tipo de cada um que vai dizer qual que é a teoria. E é aí que ele entra na questão dos tipos psicológicos. Tentando entender por que existem teorias diferentes que falam sobre a mesma coisa. Ou seja, as teorias diferentes não falam sobre objetos diferentes. As teorias diferentes falam sobre sujeitos diferentes que estão falando sobre o objeto. Então, entender a teoria é entender o teórico. E entender o aspecto psicológico do teórico. Ele começa a elaborar a ideia dos tipos nesse manual, nesse livro que ele está escrevendo ali em 1912, 1916. Na edição de 1918, ele fala, eu vou tirar o conteúdo de tipos psicológicos, porque está ficando muito grande, e vou publicar um livro à parte, que vira esse livro, 1921. No livro que a gente recebe até hoje, tem só esse capítulo 4, que é um resumo
da ideia que ele já estava construindo para daí levar para falar sobre clínica e o que a gente faz com tudo isso nos outros capítulos. Que é todo um outro grande problema. Mas nesse livro ele consegue aprofundar e dar toda a base histórica de onde ele está tirando essas ideias todas. Vai na Antiguidade, vai na Idade Média, ele começa a falar sobre os escolásticos medievais e os... Qual que é o outro lá? Os escolásticos e os patrísticos, né? Os patrísticos vão pensar de um jeito, os escolásticos vão pensar de outro. E aí ele vai acrescentar uma terceira perspectiva, que é de um cara chamado... eu já lembro o nome dele. Né? Que os escolásticos eles vão dizer que sobre a doutrina dos universais. Então imagina, fala tudo de filosofia medieval. É o meu? É o meu. Não. O que está acontecendo? Está falando da doutrina dos universais. Né? Enquanto os patrísticos falam que os universais existem de fato e o nome das coisas faz referência à essência das coisas que existe no mundo das ideias, os escolásticos dizem que isso é só um nome. Né? Falar cadeira, por exemplo, é só um nome que eu dou para esse objeto, que eu posso chamar do que eu quiser e não vai mudar. Aí o exemplo que eu gosto de dar é de Romeu e Julieta. Né? Se vocês nunca pararam para pensar, Romeu e Julieta é um panfleto filosófico. Não é uma peça de amor, é um panfleto filosófico, onde Shakespeare está defendendo publicamente a posição dos nominalistas. Porque, inclusive, a briga é: eu não gosto de você porque você tem o nome errado. Eu sou Capuleto, eu não gosto de você porque o seu nome é Montecchio. E vice-versa. Por que Montecchio não gosta de Capuleto? Não importa. Tanto é que não se explica na peça. O que importa é que um não gosta do outro por conta do nome. E daí, na cena mais famosa, né? Por que você tem esse nome, Romeu? Se o seu nome fosse outro, né? Se tudo ia ser mais fácil. E a Julieta pensa, mas o que é um nome? Uma rosa com outro nome ainda teria o mesmo perfume. Ali ele está falando, nome não importa. Ele está se colocando na postura nominalista, contra a postura realista dos que dizem que existe os universais, que ele de fato apresenta essa realidade. E aí o Jung apresenta, tem um terceiro cara chamado Abelardo. Abelardo, que não é o nosso Abelardo Barbosa. Só 3 pessoas aqui conhecem, como Chacrinha. O Abelardo medieval, ele vai sugerir uma terceira perspectiva, que é a perspectiva conceitualista. O conceitualismo não é nem nominalismo e nem realismo. O que é? É você entender que o conceito, que é a ideia formada, ela tem em si uma realidade, mas não uma realidade da forma como os realistas diziam que os nomes tinham. E também não é nada, né? Um flatus voce, que nem os nominalistas diziam, um sopro de voz, não é nada. Existe uma realidade, mas é uma realidade conceitual. Daí ele apresenta uma terceira perspectiva. Isso é bem interessante pelo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre o problema dos tipos. E aí ele vai mostrando, ao longo do resto do livro, várias outras perspectivas. Né? Vai falar de Kant, ele vai falar de poesia, ele vai falar sobre um monte de coisa para mostrar para gente qual que é a base de compreensão do que é um tipo psicológico. E um tipo psicológico não é aquilo que a gente acha que o tipo psicológico é. Vai passar. Vamos começar aqui. O que não são os tipos psicológicos? Isso daqui não é tipo psicológico. Isso daqui é um estudo tipológico. Que é diferente. Inclusive, tem uma história interessante sobre Myers-Briggs. Mãe e filha. Elizabeth Myers e a filha Myers-Briggs. A filha casou com um cara chamado Briggs. E daí virou Myers-Briggs. Daí a mãe é Elizabeth Myers e a Myers-Briggs. Elas queriam montar um teste psicológico. Um teste de personalidade. Queriam porque estava na moda, né? Estava fazendo sucesso. Inclusive, a Elizabeth Myers tentou carreira antes como escritora de ficção. Não conseguiu, os livros eram ruins. Então ela estava... Sério, isso é brincadeira. Conteúdo extremamente racista. Bem complicado. E aí ela tentou a sorte querendo fazer teste psicológico. E
Queria fazer um teste de personalidade, eu estava pesquisando o que dava para fazer, não dava para fazer. Em 1921, Jung publica o livro Tipos Psicológicos, elas leram e falaram, é aí, tá aqui a teoria que a gente precisa para poder fundamentar o que a gente quer fazer. Então vamos montar um teste baseado nessa teoria do Jung. Quebraram a cabeça, montaram um questionário, montaram toda a avaliação, fizeram tudo isso. Alguns anos depois, ainda na década de 20, publicaram, lançaram, mandaram para o Jung. Doutor Jung, a gente tem aqui um teste baseado, a gente queria saber a sua opinião. E elas receberam uma carta de volta. Né? Tipo, nossa, muito obrigado pelo interesse, né? Eu vou levar em consideração esse trabalho de vocês. E elas usaram essa carta, inclusive, como temos o aval do Jung, para a gente poder publicar esse teste. Descobri recentemente, nas minhas pesquisas de doutorado, que quem escreveu essa carta foi a secretária do Jung na época. Jung nem tinha visto o teste. E nem viu que ele tinha respondido a carta. Né? Tanto é que alguns anos depois, quando as pessoas começaram a falar o teste do Jung, eu falei, que teste do Jung? E ele começou a criticar o MBTI. Porque, tipo, não é isso que eu quero fazer. Não tem nada a ver comigo. Mas aí o estrago já tinha sido feito. Qual que é a grande questão? Elas pegam só os conceitos de introversão e extroversão, de sensação e intuição, de pensamento e sentimento. E aí, esse quarto que a Maria descreveu, que é o de julgamento e percepção, que na verdade são os eixos que Jung organiza as funções de sentimento e pensamento, que são as funções de julgamento, as funções racionais, e as funções de percepção são as de intuição e sensação. Porque daí, se você consegue somar, subtrair os exercícios que vocês fizeram, você consegue descobrir qual é o tipo de vocês. Mas eu estava comentando com o pessoal lá fora que tem uma pegadinha. E que provavelmente metade de vocês, estatisticamente, caiu nessa pegadinha. Que é o seguinte. Quando eu estou respondendo um teste, o ato de responder é um ato de extroversão. Eu estou colocando algo meu de dentro, estou colocando para fora. Então, responder um teste é um ato de extroversão. Se eu sou uma pessoa introvertida, no meu caso, eu sou uma pessoa pensamento introvertido. Quando eu vou extroverter, eu vou usar o meu pensamento? Também não vou usar meu sentimento, que é meu tipo inferior, porque esse eu não vou usar nunca. Então, eu vou usar das minhas funções secundárias. No meu caso, a intuição. Então, o que mais vai aparecer no teste é o pensamento? Não, é a intuição. Então, se você é introvertido e apareceu uma nota maior para algum deles, esse é só o secundário. Complicações de avaliações tipológicas. Mas, enfim, isso daí também não é tipos psicológicos, daí é uma questão de tipologia. Daí, quando constroem, né, esses 16 tipos diferentes e dão características, né, até quem um inspetor, o lógico, o executor, o administrador, o amistoso, o inspirador, o conselheiro, enfim, quando dão esses nomes, falam dos arquétipos, personalidades junguianas, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com Jung. Nada, nada, nada a ver com Jung. Principalmente porque isso daqui é uma forma, como bem propôs a parceria Myers e Myers-Briggs, de classificar a personalidade. Jung nunca quis classificar absolutamente nada. Mas e aquela descrição no final do capítulo 10, final dos tipos? Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender quais são os tipos e principalmente entender que todos os 9 capítulos anteriores falam do problema dos tipos. Não fala sobre tipos, fala sobre o problema dos tipos. E o que é isso? Quando Jung apresenta o que é um tipo psicológico, Jung faz uma... quando eu digo que Jung ele não é didático, esse daqui é uma exceção nesse livro, porque ele tem um capítulo no final que é um glossário dos termos que ele usa. Isso facilita muito, porque daí no final a gente vai lá só ler o glossáriozinho e entende. Essa parte aqui é retirada desse glossário. O que é um tipo? Oi. Pega o microfone. Tá aqui, Carlos. Segundo há controvérsias que foi ele, tá? Estava comentando com a Maria do Desterro, o Armando disse que tem sérias dúvidas se foi ele que escreveu, se foi a Tony Wolff. O quê? O glossário. O glossário. Não, pode ter sido o Tony. Pode ter sido a Tony.
Não duvido. E se foi etônio, faz ainda mais sentido, Não. porque a falta de didática do Jung é notória e ali está extremamente didático. Exatamente, gente. É Então, porque o Jung não era didático, não tinha uma escrita linear e o glossário está bem sistematizado. Tá? Então, Toni Wolff, na época, era secretária, era a mulher mais próxima do Jung e fazia muito papel. Foi? Já está consolidado isso ou ainda é pesquisa histórica? Veja, gente, existe uma diferença entre o que a gente pensa, tem muitas indicações e aquilo que está consolidado, entenderam? Então, enquanto não aparecer provas, documentos. Não, primeiro, desculpa, a gente está atrapalhando o professor, né? Mas os extrovertidos. Eu falei que foi as ânimas dele, né? O Armando vai trazer que foram as mulheres, né? Que ajudaram ele nesse movimento. Então, tá bom. E se foi Tony Wolff, faz muito mais sentido o glossário ser escrito. Porque é o meu microfone que dá microfonia. Aham. Bom, vamos ver. O que são os tipos? Um tipo, eu vou ler aqui para vocês, só para a gente poder entender. Um tipo. Um tipo é um exemplo ou modelo que reflete de modo característico o caráter de uma espécie. No sentido estrito em que se emprega o termo no presente trabalho, tipo é o exemplo característico de uma disposição geral que se observa em numerosas formas individuais. Das numerosas disposições existentes e possíveis, destaco 4 na presente investigação, ou seja, as 4 que orientam principalmente segundo as 4 funções. Já vou explicar a questão das funções para vocês. Psicológicas, a saber, segundo o pensar, o sentir, o intuir e o perceber. Quando uma disposição é habitual, imprimindo assim um cunho determinado ao caráter do indivíduo, falo de um tipo psicológico. Esses tipos, baseados nas funções fundamentais, aqui podemos chamar de tipo pensamento, sentimento intuitivo ou perceptivo, podem se dividir de acordo com a qualidade da função fundamental em duas classes, tipos racionais e tipos irracionais. Entre os primeiros incluem-se o pensamento, tipo pensativo e o sentimental, e os segundos o intuitivo e o perceptivo. Né? Outra divisão de duas classes é facultada pelo movimento predominante da libido, a saber, introversão e extroversão. Todos os tipos fundamentais podem ser incluídos tanto numa como noutra classe, segundo o predominante predomine mais a disposição introvertida ou extrovertida. Um tipo pensativo pode pertencer tanto à classe introvertida como à extrovertida, o mesmo acontece com qualquer outro tipo. A divisão em tipos racionais e irracionais é estabelecida a partir de um diferente ponto de vista e não tem relação alguma com introversão e extroversão. Já vou mostrar essa questão das funções para vocês. Então aqui ele está descrevendo, mas qual que é a chave para a gente entender o que é um tipo? O tipo é um modelo habitual. A gente está mais habituado a fazer alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem as outras formas de funcionar? Não. A gente tem todas as formas, mesmo que você está falando de funções psicológicas. A questão é que eu uso uma função mais habitualmente do que as outras. No meu caso, eu uso muito mais o pensamento do que as outras funções. É isso que ele está falando. A partir do momento que a gente classifica, a gente faz o quê? A gente cristaliza. E ao cristalizar, a gente para perceber, não, mas o meu tipo é pensamento, eu vou usar só o pensamento. Não quero saber de sentimento, nem sensação, nem intuição. Sou introvertido, não quero saber de extroversão. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é algo habitual de se fazer. Inclusive, o fato de eu ser introvertido não implica que eu não possa, neste momento, estar extrovertendo para vocês. Que é o que eu estou fazendo nesse momento. E metade daqui que é extrovertido, nesse momento vocês estão introvertendo. A gente usa todas as atitudes, usa todas as funções o tempo todo. E aí a gente já começa a ver qual que é o problema da gente começar a classificar. Aqui eu tenho aqui esse quadro que a Maria também já mostrou, né? Da questão da extroversão e da introversão, de sair do movimento do sujeito para o objeto essa extroversão e do objeto para o sujeito a introversão. Tá? E aí a gente tem isso. Mas quando a gente fala das funções, Jung ele vai descrever melhor num outro livro, né? Não é nem nos tipos psicológicos, mas num livro chamado Fundamentos de Psicologia Analítica, conhecido como Conferências de Tavistock, que está no volume 18, A Vida Simbólica, onde ele vai apresentar esse quadro aqui, esse desenho,
que ele é bem enganador. Porque ele coloca esses círculos dentro de uma outra figura que parece o perfil de uma cabeça. O que faz a gente pensar, isso acontece na cabeça, certo? E aí que está o enganador. Porque isso aqui não é cabeça, principalmente porque aqui tem um item chamado inconsciente coletivo que fica bem aqui no meio. Isso quer dizer que o inconsciente coletivo fica dentro da cabeça? Não. A gente vai ler von Franz, uma das ánimas do Jung, num livro chamado Reflexos da Alma. Recomendo muita leitura para falar sobre projeção. Ali ela vai mostrar um outro quadro onde o inconsciente coletivo é tudo fora. E a consciência pessoal é como se fosse uma pontinha. Como se fosse essa bolinha aqui, menos superfície é o consciente pessoal. O resto é tudo inconsciente coletivo. Tá? E aí, isso daqui é um pouco enganador por conta disso, porque a gente começa a achar que, né, se organiza de um jeito que na verdade não se organiza. Mas o que é importante para a gente ver aqui? Aqui o Jung, se vocês conseguem ver, mas não conseguem, porque, né, a qualidade da imagem está péssima, ele lista aqui no quadro, esfera ectopsíquica, esfera endopsíquica, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Essas esferas ectopsíquica e endopsíquica, eu não encontrei nenhuma outra referência fora desse texto, onde ele cita isso. Então, eu acho que é só um conceito que ele usa ali para poder explicar para os médicos, e aí depois ele acaba não usando mais. E se ele usa, deve ser para fazer uma outra referência, mas acaba não mergulhando. Mas essas aqui são questões da consciência. São funções da consciência. Por quê? Aqui tem, e a dica é que logo embaixo tem inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, se está diferenciando é porque é da consciência. Na esfera ectopsíquica, ele lista sensação, pensamento, sentimento e intuição. E na endopsíquica, memória, componentes subjetivos das funções, afetos e invasões. Todas essas daqui, Jung chama de funções da consciência. Isso quer dizer que não são 4 funções? Não, são 8 funções. Mas espera aí, como assim? E aí é que está a questão. A gente tem que entender. Quando Jung fala de uma função da consciência, ele está falando de uma ferramenta psicológica. Que hoje em dia, nos cursos de psicologia que vocês estão fazendo ou já fizeram, vocês tiveram aulas de processos psicológicos básicos. É isso. Função psicológica para Jung é um outro nome para os processos psicológicos básicos que a gente já estudou e estuda. Não é nada além disso. A diferença é que os textos mais comuns de processos psicológicos básicos vão listar alguns processos do qual Jung também comenta como não sendo função, como por exemplo consciência. Consciência é um processo psicológico básico. Jung vai dizer, consciência não é uma função psicológica. Consciência é a própria atitude da psique. Não é uma função, não é uma ferramenta. Atenção. Atenção, ele vai falar que tem a ver, na verdade, depende da percepção. E não necessariamente de uma função diferente. Então ele vai descrever algumas coisas ali do que seriam esses processos psicológicos básicos e ele vai descrever desse jeito. O que a gente trata como as funções dos tipos são só as funções ectopsíquicas, ou seja, psique para fora, que coloca o sujeito em relação direta com o mundo. As endopsíquicas, que é o sujeito consigo mesmo para dentro, a gente não pensa como uma função tipológica. Por que não? O que significaria se eu tivesse um tipo ectopsíquico? E quando a gente lê, de fato, a descrição dos tipos ectopsíquicos, não faz sentido. Tipo, o meu tipo é mais memória do que afeto. O que isso quer dizer? E aí a gente começa a entender parte do problema dos tipos. Eu não vou entrar aqui na descrição das funções, porque a Maria já fez esse favor pra gente, mas eu só quis mostrar isso daqui para vocês. Próximo, claro. Quando a gente olha para a ideia dos tipos de personalidade, antes da gente poder entender a questão do problema dos tipos, a gente tem que entender. Quando a gente está falando de tipo, ou das funções, ou das atitudes introvertida e extrovertida, a gente ainda não está falando de personalidade.
gente está falando de processos psicológicos, a gente está falando de atitudes, a gente está falando de libido, a gente está falando de disposições, mas a gente ainda não fala de personalidade. E por que a gente trata tipos psicológicos como tipos de personalidade? O que eu acho engraçado também, né? Porque eu tenho um livro chamado Desenvolvimento da Personalidade, que é o volume 17, 11 volumes separados, onde metade dos textos do desenvolvimento da personalidade são os textos junguianos sobre educação. Né? É que eu acho também interessante, só para a gente poder pensar o que os editores estavam pensando nessa hora. Vamos pensar, quando a gente fala de personalidade, o que a gente está falando? Personalidade, etimologicamente falando, é a qualidade da persona. E persona é um conceito que Jung usa muito. Né? E eu gosto de mostrar também a etimologia da palavra persona para a gente poder entender um pouco do que a gente está falando, que nem todo mundo sabe disso. A persona, historicamente, é a máscara utilizada pelo autor grego para poder se fazer perceber no palco, para a gente saber quem que ele está fazendo e, principalmente, se vocês conseguem perceber aqui, que está muito bem desenhado no contraste do preto com o azul escuro, tem as máscaras do teatro, né, da comédia, da tragédia. Né? Que são essas máscaras, são a persona, né? Como é que eu consigo identificar se é uma comédia, se é uma tragédia, qual tipo de personagem que é. Lembrando que aliás, todos os atores eram homens, você está fazendo papel feminino, de homem, de velho, de criança, né? Ali você já via na própria máscara quem era a personagem e você conseguiria identificar com mais facilidade. Mas a persona tinha uma outra função estética, que é de onde vem o nome. Persona vem de personare, soar através. A função da máscara do teatro é a mesma função desse microfone que eu estou usando, servir de amplificador. Ele tinha um amplificador de voz, fazer com que facilitasse a audição de quem estava no fundo do anfiteatro. E a gente nunca parou para pensar na persona como uma coisa sonora. A gente sempre pensa na persona, na máscara, como visual. Mas uma coisa interessante da nossa voz é que a nossa voz serve para identificar quem a gente é. Quando alguém liga no telefone e a gente atende, alguém fala alô, no alô a gente já sabe quem está falando. Né? Isso, né, na época antes do identificador de chamada. Agora é só pelo nome a gente já sabe. Mas quando não tinha, pela voz a gente sabia quem estava falando. A gente consegue identificar pelo timbre, pela voz, quem é a pessoa, pela maneira como ela fala, pela maneira como ela se apresenta. E isso tem a ver com a persona. É como eu me apresento e como os outros vão me ver. E a personalidade é essa qualidade. Eu não sei de onde a gente tira que a personalidade é estática. Tipo, tem uma personalidade, sei lá, forte. Que outras características vão colocar aí, né? Personalidade forte é outro nome para dizer que você é um chato. Né? Você tem uma personalidade, sei lá o quê, né? E coloca como se fosse uma característica eterna do sujeito. E aí é um outro problema filosófico bem complicado, né? Essa questão do essencialismo. Será que nós somos assim? E tem a ver com o que Jung vai falar sobre disposição, que eu tinha colocado lá, né, na leitura do que é um tipo, né, ver disposição. Então, para nós, a disposição é estar a psique preparada para agir ou reagir a uma determinada direção. Para a psicologia dos fenômenos psíquicos, este conceito é da máxima importância quando reduz a uma forma de expressão o peculiar fenômeno psicológico que consiste em certos estímulos produzirem, em determinados momentos, um efeito intenso, e em outros momentos, um efeito muito tênue ou não um efeito. Mostrar disposição significa, na realidade, estar disposto para algo determinado, ainda que esse algo seja inconsciente, pois estar disposto equivale a dirigir-se a priori para algo em vista, sem que interesse apurar se está representado ou não. O estar disposto, tal como eu concebo a disposição, consiste sempre no fato de existir uma constelação subjetiva determinada, uma combinação de fatores de conteúdos psíquicos que determinará a ação neste ou naquele sentido ou captará o estímulo exterior deste ou daquele modo. E aí a gente começa a ver, Jung está falando de determinação, determinada direção, determinada, está determinando, certo? Então a disposição determina. Não necessariamente. A gente entende a disposição pela forma como habitualmente a gente vai. Então a disposição é um reflexo também do tipo.
E aí que a gente começa a pensar, isso que eu sempre mostro para as outras pessoas, da maneira como eu habitualmente me comporto, estou disposto a me comportar, estou pronto, preparado a me comportar, é a minha personalidade. É assim que eu acabo classificando e entendendo. Então, quando a gente fala dessa compreensão do tipo, a gente está falando de um tipo dessa apresentação para o mundo, dessa relação ectopsíquica do meu eu com o mundo. Por isso até que quando eu falo de personalidade, eu não falo de endopsique, porque endopsique é só comigo. Personalidade tem que ver com fora. Então, a gente acaba juntando uma série de conceitos que não tem necessariamente relação um com o outro, para montar o conceito de tipos psicológicos e de tipos de personalidade. E até agora a gente não entendeu o que é o problema dos tipos. Quando Jung está escrevendo os tipos psicológicos, ele não só mostra essas ideias, como ele começa a apresentar essas ideias a partir de pares de opostos. Eu dei o exemplo para vocês dos nominalistas e dos realistas. A gente pode, e inclusive toda a classificação que vocês fizeram de manhã, vocês estudaram de manhã, tem a ver com pares de opostos. Introversão se opõe à extroversão, os tipos racionais se opõem aos tipos irracionais, dentro dos tipos racionais o pensamento se opõe ao sentimento, e nos tipos irracionais a sensação se opõe à intuição. Na prática, o que isso significa? Que se eu trabalho com um desses lados de forma consciente e direto, isso quer dizer que o seu oposto não é trabalhado por mim. Isso que na prática significa. Na teoria, a gente começa a perceber uma tendência do pensamento junguiano, que é sempre considerar absolutamente tudo a partir dessa simetria oposta. Por isso que Jung vai pensar em 4 funções, não em 5, ou 6, ou 7. E por isso que ele quebra a cabeça, inclusive, para listar 4 funções ectopsíquicas. Aliás, endopsíquicas, minto. E ele escreve lá, da mesma forma como tem 4 funções ectopsíquicas, eu também estou escrevendo 4 funções endopsíquicas. Por que 4? Por que não 5? Porque ele gosta de simetria. Ele escreve uma carta, inclusive, falando isso. Gosto das coisas simétricas, é uma coisa minha. Tem a ver com o tipo dele. Então, quando ele vai tentar compreender esse funcionamento, ele começa a olhar na história a partir desses pares de opostos. E, se vocês se lembram das aulas de história da filosofia ou da história da psicologia, a gente vai ver vários desses pares acontecendo ao longo da história. Na Grécia Antiga, a gente tem Parmênides de Elis e Heráclito de Éfeso, que apresenta a primeira oposição clássica. Né? Parmênides defendendo o racionalismo, Heráclito defendendo o empirismo. Né? Parmênides descrevendo, inclusive, que a razão ela é permanente, ela não muda. E Heráclito dizendo que é só a gente olhar para o mundo e está tudo mudando o tempo todo. A mudança ela é constante. A única constante é a mudança. Platão e Aristóteles também vão apresentar uma mudança dessas, Platão sendo racionalista, Aristóteles sendo empirista. A patrística e a escolástica que eu descrevi para vocês, né, o nominalismo e o realismo. Depois, o próprio iluminismo, né, a gente tem os empiristas e racionalistas modernos, né, que são os iluministas, o pessoal da França, que são os racionalistas, e os ingleses da ilha, que são os empiristas. Né, então você tem Descartes versus Bacon, por exemplo, né, e daí você tem ideias filosóficas ali, até que vem Kant e fala, olha, vamos entender de uma outra forma. Daí o Kant funda o idealismo, mas só que não basta o Kant fundar o idealismo, tem que vir um outro cara aqui chamado Feuerbach para falar que o idealismo está errado, porque tudo é materialista. E a gente está ainda vivendo, né, mais recentemente, essa divisão entre idealismo e racionalismo. E aí a gente tem Nietzsche que fala do apolíneo dionisíaco. Na própria psicopatologia, né, o Emil Kraepelin, que vai oferecer a primeira classificação patológica, vai oferecer duas categorias, que é a psicose maníaco-depressiva e a demência precoce. E a diferença entre eles é como que o sujeito ficava depois da crise. O sujeito em crise, surtou, tá louco. E depois da crise, como é que fica? Se a pessoa volta ao normal, normal dentro do possível, né, como se nada tivesse acontecido, psicose maníaco-depressiva. Se a pessoa, depois da crise, ela ainda fica meio estranha, então é demência precoce. Mas um se opõe ao outro pela forma como acontece depois. E o próprio Freud
É diferenciando neurose obsessiva de neurose histérica, né? A neurose histérica tem a ver com o corpo, a neurose obsessiva tem a ver com a mente, e as defesas apropriadas dentro dessa divisão corpo e mente. E aí a gente começa a entender que a forma como a nossa história compreende é a partir dessas oposições. E aí é que talvez a gente comece a entender um pouco do que é o problema dos tipos que Jung está descrevendo. Tanto é que tenho descoberto agora, relendo a obra do Jung para o meu doutorado, que quando ele fala sobre tipos psicológicos, ele não fala só desses tipos aqui. Tem um texto no livro A Prática da Psicoterapia, no capítulo 6, agora não me lembro qual é o nome do capítulo. Ali ele vai falar que existem dois tipos diferentes de pessoas. São as pessoas mais idealistas e as pessoas mais materialistas. Ele vai falar de tipo mesmo, dois tipos de pensamento, o pensamento mais materialista e mais idealista. E essa mesma classificação entre idealismo e materialismo, que o Jung vai descrever como tipos, ele vai descrever em detalhes no capítulo 13 do Natureza da Psique, onde ele abertamente vai descrever o que é o materialismo, o que é o idealismo. E vai mostrar que são duas perspectivas diferentes. Então, falar de tipo é a gente, na verdade, conceber que a compreensão do mundo se dá a partir dessas oposições, mas eu preferi ir para um desses lados. E isso é o problema dos tipos. Porque o problema dos tipos é o problema da unilateralidade. Que inclusive é o tema da próxima fala. E se a gente consegue olhar para os tipos e entender que, na verdade, o que a gente está falando ali, quando eu falo eu sou do tipo X, eu estou falando, eu estou me unilateralizando apenas para funcionar de um jeito, ignorando todo o resto, eu entendo o que são os tipos psicológicos. E qual que é o problema, inclusive, da gente começar a classificar? Porque quando a gente começa a classificar, a gente não consegue entender o processo dinâmico que a gente está o tempo todo fazendo parte. Se existe um tipo, é porque existe uma predominância habitual, uma disposição geral a funcionar de uma forma. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga funcionar do outro. Pelo fato da nossa sociedade se preocupar tanto com especialização, até parece que a gente precisa se especializar numa função e esquecer as outras. Eu preciso ser só pensamento, meu sentimento posso ignorar. Deixo o sentimento para os sentimentais apenas. Não, sei lá o que isso quer dizer. Como se um psicólogo não precisasse usar de todas as 8 funções para conseguir fazer o seu trabalho. Como se ele não precisasse ser introvertido quando ele está ouvindo e extrovertido para poder perceber também, para poder se colocar, para poder fazer alguma coisa. Como se a gente não precisasse usar todas as nossas ferramentas ao nosso favor. E aí a gente começa a entender o problema dos tipos, que é o problema da unilateralidade. Que aí tem a ver com o conceito de enantiodromia, que a Maria conversou com vocês, e aqui tem um texto do Jung onde ele comenta sobre a enantiodromia. Eu só vou descrever basicamente o texto. Esse texto aqui é tirado do Psicologia do Inconsciente. Quando Jung fala sobre enantiodromia, e ele cita, ele diz assim, enantiodromia é o destino de todo mundo que é unilateral. Ou seja, se eu tendo muito para um lado, a minha psique vai me jogar para o oposto. Então, se eu sou muito introvertido, minha psique naturalmente vai me jogar para o oposto. Só que isso também não resolve o problema. Porque da mesma forma que eu, unilateral, me jogo para um lado, a enantiodromia vai continuar unilateral e me jogar para o oposto. Então, se eu sou muito introvertido, vai chegar um momento que eu vou extroverter, e eu só vou extroverter. Não vou introverter. E aí também vai ser um problema. A enantiodromia só é uma ilustração psicológica do fato psíquico da gente lidar com os opostos. E principalmente nesses momentos onde a gente perde nosso senso de eu, onde a nossa sombra pode vir à tona, ela não tenta equilibrar, ela mostra o oposto daquilo que a gente não vive. No meu caso, a minha sombra, meu inconsciente, está na forma do sentimento extrovertido. Eu vou humilhar e xingar todo mundo. Tô nem aí pro sentimento de ninguém. Vai ser uma forma bem sombria, bem pesada de extroverter
de pôr para fora todos os aspectos sentimentais. Uma pessoa que é sentimento extrovertido vai fazer um pensamento introvertido. Isso vai dizer o quê? Vai começar a pensar nas piores tragédias possíveis a respeito de si mesmo. Porque tudo que eu fiz está errado, olha só que eu entendo, né? Já estou vendo algumas identificações aqui. E aí a gente consegue entender uma característica do texto do Jung. Porque quando a gente lê o capítulo 10, do tipos psicológicos, o Jung está falando sobre um determinado tipo. Vou falar agora do tipo do pensamento extrovertido. Então, o tipo pensamento extrovertido tende a fazer assim e tem dificuldade nisso, 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 nisso. Então, o tipo sentimento introvertido tem essa tendência e tem dificuldade nisso, nisso. Por que ele está focando na dificuldade? E quando ele descreve essa dificuldade, na verdade, ele está descrevendo a função oposta. Então, se ele está falando do pensamento extrovertido, a dificuldade é do sentimento introvertido. De uma autoavaliação, de uma autovalorização. Aquela pessoa que não sabe se o que ele está fazendo é certo ou errado, que ele sempre tem dúvidas sobre si mesmo. Uma pessoa que é pensamento introvertido vai ser extremamente preconceituosa fora, porque né, vai jogar tudo como errado, as pessoas como sendo diferentes, e isso tudo como errado. E por que ele mostra o oposto ali? Porque essa era a intenção dele ao falar da questão da classificação dos tipos. Ele quer que a gente entenda que uma pessoa que tende a funcionar de um jeito vai ter muita dificuldade de funcionar de outro jeito. E para a gente poder identificar qual jeito a pessoa tende a funcionar, a gente precisa descobrir qual que é a grande dificuldade dela. Por quê? Se eu sou do tipo pensamento introvertido e eu precisar extroverter, como é que eu vou fazer? Eu vou extroverter com sensação e com intuição. Consequentemente, vocês que estão me conhecendo, vocês podem me conhecer mais como sensação extrovertida e intuição extrovertida do que como pensamento introvertido. Ah, eu conheço o Paulo. O Paulo não é introvertido, imagina. Ele dá aula, palestra, fala em público, conta piada. Né? Mas quem de fato me conhece, sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande com a questão do sentimento extrovertido. Que é a minha grande dificuldade. E, obviamente, não vou mostrar para ninguém isso. Mas quando eu consigo entender que a grande questão desse conhecimento é ver essa dificuldade para ajudar a pessoa que tem essa dificuldade, para eu saber qual que é o tipo dela, eu preciso conhecer o oposto, que é onde vai estar o calo dela. Que na clínica é o que vai estar aparecendo. Na clínica, o sujeito vai mostrar o seu lado negativo, vai mostrar a sua sombra, vai mostrar as suas dificuldades. E ali, vendo esses problemas, eu consigo saber qual que é o tipo dela. Ah, você está me mostrando um problema de pensamento extrovertido. Logo, o seu tipo principal é sentimento introvertido. Então você tende a funcionar mais assim, porque a sua dificuldade está no seu oposto. Você treina muito o seu braço direito, por isso que o seu braço esquerdo está atrofiando. Agora faz sentido. Pergunte, pega o microfone. O pessoal de casa para poder ouvir. Boa tarde, professor. Oi. Você usou um termo do preferir para falar unilateralidade, que me dá uma sensação preferir de consciência, Uhum. tá? E aí eu fiquei no insight, já estou viajando, estou amando. O preferir um tipo é preferir os outros, né? E assim, esse preferir, ele viria mais de uma ordem de um automatismo do que do inconsciente em si, né? Então, assim, o ego ele vai no automático, mas ele não está. O preferir me dá um ar de uma consciência que a gente ainda não tem, né? Essa que ficou complicado para mim. Vamos entender então. Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que entender o que é consciência e o que é inconsciente. E aí a gente cai num problema que tem a ver com o problema da minha pesquisa, que é o seguinte. Como Jung não apresenta um método para a gente não sabe por onde começar a entender os conceitos dele. Jung fala de inconsciente, Jung foi psicanalista, eu estudei psicanálise na faculdade, então posso pegar o conceito freudiano de inconsciente para entender o que Jung fala?
Mais ou menos. Por inconsciente pessoal, talvez é. Então, se eu entendo o inconsciente do Freud, eu posso entender pelo menos o inconsciente pessoal, certo? Errado. E aí começa o problema. O fato de o próprio Jung ter falado isso, né, que o meu inconsciente pessoal é análogo ao conceito do inconsciente do Freud, complica tudo. De novo, no Fundamentos de Psicologia Analítica, Jung ele dá o conceito, um conceito operacional de o que é consciente e inconsciente, que vai se aproximar muito da definição de Heidegger de consciência. E que eu quero bater nos dois, porque os dois não se gostavam. E um falava mal do outro, os dois eram suíços, trabalhavam na mesma cidade, na mesma universidade, e um falava mal do outro. Se eles tivessem parado para trabalhar junto, talvez, né, tivesse menos problema. E qual que é a questão do Jung nisso? Ele diz assim, consciência é a atitude geral da disposição do sujeito, do eu, em relação a algo. Então, consciência é sempre consciência de eu. Se inconsciente, consequentemente, é quando o eu não se relaciona diretamente com algo. Consequentemente, eu só vou me relacionar com o eu tendo uma ação junto disso, daí vai ter uma pequena construção ali dizendo que o ego se forma junto com a consciência se forma junto com o ego. Um forma o outro. Essa noção de identidade e essa disposição com relação ao mundo. E, consequentemente, tudo mais é inconsciente. Isso quer dizer que eu tenho consciência do meu tipo? Sim. Porque é a maneira como eu habitualmente uso. Eu sei qual é o nome e a classificação e a organização, qual é o número da página que tá? Não, isso não precisa saber. Mas eu sei como eu funciono. Posso perguntar para qualquer pessoa. Você prefere trabalhar com atendimento ao público ou trabalhar no computador organizando as coisas? A pessoa sabe, não, gosto muito mais de trabalhar com atendimento ao público. Não, gosto de ficar aqui sentado organizando as coisas. Ela sabe, ela se entende, ela se conhece. Por mais que ela não saiba que trabalhar com atendimento ao público tem a ver com extroversão, trabalhar com organização tem a ver com introversão. Então a consciência ela está lá. Dizer de uma preferência é dizer basicamente nisso. Como eu já estou habituado a funcionar desse jeito, tem essa preferência de ir para lá. Tá? A grande questão que se coloca, e aí é questão para abrir uma caixa de Pandora que não sei nem se tem como fechar depois com nada de esperança dentro, é a gente dizer o seguinte: será que essa disposição, essa preferência, ela é inata ou ela é uma consequência do aprendizado social? Será que eu sou introvertido porque eu tenho uma característica minha, própria do meu ser? Ou será que eu sou introvertido de todas as vezes que eu fui violentado e eu preferi, para poder me proteger, ficar na minha? A minha introversão é o quê? Uma disposição minha ou uma consequência da forma como fui tratado? Esse que é o grande problema que não quero nem entrar nisso nesse momento. Mas tem a ver com essa questão dessa preferência. Tá? Então vamos continuar aqui. Problema dos tipos. Então falar de tipos, fala de unilateralidade. É falar que quando a gente observa o mundo, a gente tem uma limitação, que é a limitação da nossa razão. A nossa razão não consegue compreender a complexidade da natureza. Porque tudo se apresenta de uma forma paradoxal para a gente. Tudo se apresenta diretamente de uma forma muito confusa. Como, por exemplo, as descrições que eu falei para vocês lá do Freud e do Adler sobre as neuroses. Neurose sexual e complexo de inferioridade, por exemplo, são duas explicações diferentes que fazem sentido e são em si contraditórias e paradoxais, que não tem como funcionar junto, mas eu percebo os dois acontecendo. Como que eu consigo fazer isso? Não dá. Então, por um dispositivo da nossa razão, a gente ignora um lado. Aristóteles, há 2.500 anos atrás, já descrevia que nós temos 3 princípios básicos para a razão. E ali eu acho que ele só estava descrevendo uma coisa que é óbvia para todo mundo, porque até hoje a gente usa essa mesma descrição. Toda razão funciona a partir de 3 características. A primeira característica é o princípio da identidade. Algo é o que ele é. Matematicamente, A é igual a A. 1 é igual a 1. 2 mais 2 é igual a 4. Identidade. Segundo princípio.
Princípio da não contradição. Algo não pode ser igual a alguma coisa que o contradiz. Seco não pode ser molhado. Dia não pode ser noite. Claro não pode ser escuro. Básico. E o terceiro, não existe um meio termo entre esses opostos. No sentido de, doutor, será que eu estou grávida? Não, acho que você está meio grávida. Está chovendo lá fora? Não, acho que está só chovendo meio chuva. O que é meia chuva? Tá quente o prato? Não, tá meio, tá morno. A gente tenta encontrar os meios termos ali, mas não é. Ou tá quente ou não tá. Ou tá pronto ou não tá pronto. Ou tá visível ou não tá visível. Né? Ah, tá meio visível. Então tá visível. Só não tá bem visível, mas tá. Não tem intermediários. Mas na prática não é assim que acontece. Na prática a gente entende intermediários, imagens novas e constrói todas as outras possibilidades. E aí é que entra o conceito junguiano de função transcendente. Que alguns autores vão dizer que a função transcendente é a quinta função da consciência. Ou a nona, se a gente considerar as 8 funções, ectopsíquicas, endopsíquicas, a gente tem a função transcendente. Mas a função transcendente, na verdade, também é um nome enganador. Porque, a começar com o artigo, a função transcendente. Porque não é uma função transcendente. A função transcendente é uma forma da gente poder entender uma disposição da própria psique de transcender e lidar com contradições. Jung vai escrever um texto em 1916, coincidentemente na mesma época, onde ele está organizando tipos psicológicos, psicologia do inconsciente, todo esse material dele, chamado A Função Transcendente. Literalmente, a primeira frase da função transcendente é essa daqui. Por função transcendente, não se deve entender algo de misterioso e, por assim dizer, suprassensível ou metafísico, mas uma função, e aí a gente vai lembrar das funções psicológicas, que por sua natureza pode se comparar a uma função matemática de igual denominação, e é uma função de números reais e imaginários. Aqui tem um erro conceitual do Jung. Porque quando a gente trabalha com números reais e imaginários, a gente está falando de números complexos e não de números transcendentes. Tá? O que acaba sendo um acerto indireto também do Jung, mas não vou entrar na matemática disso. Eu recomendo vocês lerem o trabalho do Mádio Damião Júnior, que a tese de doutorado dele foi exatamente sobre isso, e lá ele explica bem melhor. A função psicológica e transcendente resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes. A questão da aproximação com a matemática, porque Jung estava pesquisando e nomeou, vou chamar de transcendente. Por quê? Porque transcende, vai de um lado para o outro. Sai do consciente e vai para o inconsciente. A capacidade que eu tenho de ir para um lado, e aqui ele está falando dessa posição específica, consciente e inconsciente. Aqui, no tipo psicológico, ele está falando de introversão e extroversão. No Natureza da Psique, no capítulo 13, ele está falando sobre materialismo e idealismo, falando também de função transcendente. Ou seja, a questão é a gente lidar dessa posição. Como é que eu saio de uma atitude e vou para outra? Tá? Por isso, transcender. E aí ele encontra que na matemática também existe uma tal função transcendente, que não tem nada a ver com isso daqui. Tá? Mas é só para vocês verem que o Jung está tentando encontrar uma base científica sólida para isso. E a ideia da função transcendente é o reconhecimento de que a nossa psique consegue dar conta das oposições e dos paradoxos, das contrariedades. E como é que a gente faz isso? Psicologicamente, nós temos essa função, que Jung deu nome de função transcendente. Na prática, a gente faz isso através das fantasias, através dos sonhos, através dos nossos sintomas, através do que o Jung também vai chamar, e inclusive nesse mesmo artigo da função transcendente, de símbolo. O símbolo junguiano é a materialização da função transcendente. Símbolo é uma construção psíquica proveniente da compreensão de uma condição de aproximar e criar uma imagem que agregue e contemple significados contraditórios.
um sintoma psíquico, ele vai ser simbólico, porque ele vai agregar conteúdos que a pessoa sabe. Por exemplo, meu corpo está doendo. Eu estou sentindo essa dor. Eu estou sentindo. Eu me relaciono com essa dor. Mas de onde vem essa dor? Não sei. Inconsciente. Mas está lá. Essa dor vai ser simbólica porque ela é ao mesmo tempo extrovertida. Basta ver todo o grito de dor que as pessoas dão. Está extrovertendo a dor. E introvertida também, porque ela é que sente. As dificuldades dela poder andar e ver a perna puxando. Né? O que está acontecendo ali? E a capacidade de eu começar a imaginar e fantasiar de onde que será que vem essa dor. Eu posso pensar que essa dor talvez tenha vindo de uma experiência passada que eu dormi torto. E aí deve ter dado mau jeito e por isso que eu estou com dor. Ou essa dor nas costas deve ser porque eu estou carregando muito peso. Não só peso físico, mas peso emocional. Mas como é que um peso emocional provoca dor nas costas? Ou talvez seja um castigo divino. Né? Eu devo ter grudado o chiclete embaixo da mesa da Santa Ceia. Né? Ter feito polidência na cruz. E aí, por isso, eu estou com essa dor como um castigo. Pode ser o que eu quiser. Ou não quero também. Né? Ninguém quer sentir dor. Mas eu fantasio algo que pode dar sentido para mim. E nessa fantasia, eu consigo entender como isso é simbólico, porque vai estar agregando coisas que eu sei, coisas que eu não sei, coisas que eu exponho, coisas que eu internalizo. E eu tenho ali, nesse sintoma, um símbolo. Numa fantasia. Que numa fantasia é o único lugar que eu consigo ver o invisível. Que eu consigo sentir frio e calor ao mesmo tempo. Que eu consigo compreender algo que é certo e errado ao mesmo tempo. E na fantasia tudo vale. E aí a gente consegue ver que todas essas antinomias, todas essas oposições, elas podem ser compreendidas simbolicamente por essa característica nossa, que é a função transcendente. Jung, ele vai propor um método para trabalhar com isso, que ele vai chamar de método sintético construtivo. Que nesse texto, Psicologia do Inconsciente, ele apresenta com mais detalhes. Ele opõe ao método analítico do Freud, vai dizer, o método analítico funciona desse jeito, que é você pega uma imagem, reduz essa imagem aos seus conceitos mais simples, e aí você compreende qual que é a base redutiva de significado daquela imagem. E essa redução é sempre uma base de compreensão, de interpretação, que no caso da psicanálise é a questão do sexo, no caso do Adler é a questão da força ou não do próprio ego, e aí eu posso inventar qual que é a base redutiva que eu quiser. Esse é um método analítico redutivo. E o Jung vai construir um método sintético construtivo, que é o quê? Diante de uma oposição qualquer, eu vou construir um símbolo que permita, nessa imagem, dar conta dessa oposição. Esse é o método que ele apresenta para a clínica, para lidar com a imagem. E aí a gente consegue entender por que a psicologia analítica não é analítica. Ela é dialética. Porque ela lida com as oposições, com teses, antíteses e sínteses construtivas em formas de símbolo. E aí tem um outro problema, né? Psicologia analítica não é analítica, já começa aí para a gente começar a estudar Jung. Um método analítico não funciona para o Jung. A lógica analítica não funciona para o Jung. Reduzir a questão dos tipos psicológicos à análise foge da nossa capacidade de construir símbolos a partir dessas oposições. E eu perceber que o que vale não é a minha preponderância, o meu padrão específico, minha disposição única, unilateralizada, que é o que está me causando o problema. Eu estou tendo problema porque eu estou andando pesando só para um lado. Eu estou andando torto, está doendo muito porque não estou conseguindo me equilibrar. Daí eu vou para terapia. Então, estou todo torto, o que eu faço? E o que a gente geralmente faz? Vamos entender. Você é destro, então você tem que fortalecer seu braço direito.
Mas é o que eu já faço. Por isso que eu tô torto. Não, a gente tem que buscar um equilíbrio. Não só, vamos fazer isso tudo agora só com o braço esquerdo. Vamos amarrar o braço direito nas costas e fazer só com o braço esquerdo. Que nem fazia com o canhoto, né? Você não pode usar o braço esquerdo, vamos prender, você vai usar só o braço direito. Pior coisa que dá pra fazer. Não, a gente tem que tentar encontrar uma imagem que dê conta disso. Que imagem que é? Vai depender de cada sujeito, de cada relação, de cada vivência. E é aí que a gente vai começar a construir e entender que quando Jung fala sobre tipos, ele está falando de um problema. Pode passar próximo? Ele está falando de um problema. E é um problema que se resolve pela função transcendente. Aqui, tirado aqui também desse texto. Em seu conjunto, dou ao processo que acabo de descrever, literalmente, símbolo. Se vocês pegam lá no glossário a palavra símbolo, o verbete símbolo, está tirado de lá. Que acaba de escrever o nome de função transcendente. Mas nesse caso, não entendo como função uma função fundamental, que são aquelas 4 funções que ele escreveu, funções básicas. Mas uma de natureza complexa, composta de outras funções. E por transcendente não entende qualidade metafísica, mas o fato de que, em virtude dessa função, opera-se um trânsito entre uma e outra disposição. A matéria-prima trabalhada pela tese e antítese, dialética, síntese, que em seu processo de conformação realiza a conjugação dos contrários, é o símbolo vivo. Falar de tipos é falar de um problema. Quando a gente se identifica com um tipo, a gente está assumindo uma unilateralidade. E diante dessa unilateralidade, não tem nada de bom que pode surgir. No nosso trabalho, a ideia é que a gente entender que a psique, ela opera de forma complexa e transcendente. E ela já vai apresentar as soluções na forma de símbolos coletivos, por exemplo, mitologia, religião, alquimia, imagens arquetípicas, nas próprias imagens, levando em consideração também o conceito junguiano de psique, a imagem, a imaginação, nos sonhos, na relação transferencial, na terapia. A relação transferencial dá uma outra palestra dessa daqui, mas bem brevemente. 2 pessoas que são opostas, nem que seja no sentido de quero ajuda e tenho como te ajudar. Tem ali uma oposição. E como que a gente consegue lidar com essa oposição? Como que essa oposição consegue ser trabalhada, integrada e transformada? Para que não seja o que o Google Craig no livro Abuso de Poder na Psicoterapia vai descrever como abuso de poder, no sentido de tenho como te ajudar, você fica no seu canto e aceita a minha ajuda. Faça tudo o que eu mandar, o que não é ajuda. Então, na relação transferencial isso vai acontecer e no próprio processo de individuação, onde a gente eventualmente vai descrever problema para a segunda metade da vida, onde a gente faz o quê? Lida com a persona, lida com a sombra, lida com a ânima, lida com todo o nosso inconsciente que a gente ignorou durante toda a nossa vida, a gente está lidando ali no processo de individuação para que eventualmente a gente possa se integrar e ser esse self, que é essa outra personalidade mais ampla, que é, pela própria definição do Jung, não um caminho individual, mas um caminho do sujeito em unidade com o coletivo. Leiam isso daí depois no Eu Inconsciente. E eu acho que é esse, essa é a última, né? É isso que eu queria trazer para vocês sobre a questão dos tipos do problema. Voltando a uma coisa que você falou bem no início da palestra, de sobre como há uma tendência de respostas em pesquisas, por exemplo, de pessoas extrovertidas responderem às perguntas. Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa de campo sobre personalidade, por exemplo, uma parte do espectro total da personalidade vai responder essa pergunta. Então vai sempre ter uma parcela da população que nunca vai ser investigada. Por que não? Não foi bem isso que eu disse. Eu disse que quando eu estou respondendo, o ato de responder é um ato de extroversão. Todos somos extrovertidos. Todos somos introvertidos. Acontece que algumas pessoas vão tender a ter uma disposição mais unilateralizada para um lado do que para o outro. A grande questão é, quando eu estou
fazendo um questionário desses, o ato de responder ativa a minha capacidade de extroversão. Então, eu estarei respondendo de forma extrovertida, porque é o que literalmente eu estou fazendo. Extrovertendo, colocando para fora as minhas questões. Isso quer dizer que, se no geral da minha vida eu tiver uma disposição, uma unilateralidade introvertida, a minha resposta não vai ser tão fidedigna assim. Esse que é o problema da testagem nesse sentido. Mas não quer dizer que eu não vou investigar os introvertidos. Porque ninguém é só introvertido. Todos somos humanos. E temos todas essas ferramentas à nossa disposição. O problema é quando a gente insiste em usar só uma delas. Eu acho que é um pouco essa minha dúvida, no sentido de que eu pensei na possibilidade de existir uma população que simplesmente não tenha esse movimento de... Porque o que acontece? A gente tende a pensar, e aí talvez seja uma falha até das imagens, dos exemplos que a gente usa. Quando eu digo que são ferramentas, é que nem eu pensar, tem uma caixa de ferramentas aqui, que tem um alicate, tem um prego, tem martelo, tem chave de fenda, tem ferramentas que têm funções específicas. Mas quando Jung ele vai descrever essas funções psicológicas, essas ferramentas psicológicas, não são como se fossem ferramentas diferentes. São formas de compreender e descrever racionalmente funcionamentos gerais humanos. E esses funcionamentos gerais humanos a gente vai pegar como sendo principalmente, e não são humanos, especificamente do que a gente chama de psique ou de alma. E isso vai ter a ver, até historicamente, com uma ferramenta específica que é a razão, que são os aspectos racionais. Na antiguidade, falar de alma é falar de razão. Platão fala sobre isso, já a primeira conceituação. Aristóteles, no livro sobre a alma, é exatamente isso, do aspecto racional da alma. Os pensadores pré-socráticos também estão falando da mesma coisa, do aspecto racional. A grande questão é que Jung vai descrever que o pensamento, a lógica, é uma das formas racionais de a gente funcionar. Existe uma outra forma, que é o sentimento. Mas além das formas racionais, tem as formas irracionais de funcionar, que são as percepções. Tanto é que Platão está falando de um jeito sobre isso, só que Aristóteles também mostra. A gente tem aqui a sensação, a nossa percepção do mundo. O próprio Platão reconhece isso. Quando fala do mundo sensível, do mundo sensível, das sensações, e o mundo inteligível do pensamento. Então ali a gente já começa a ver essas oposições, só que Platão, pensamento, vai olhar mais racional, vai olhar mais para um lado. Aristóteles, percepção, vai olhar mais para o outro. E ali a gente vê a questão do problema do tipo que é eu me unilateralizar, dizer que só um lado é importante, o outro lado não. Mas entre Platão e Aristóteles, quem está certo? Os dois estão certos. Mas como que pode os dois estarem certos se um vai contradizer o outro? Os dois são certos porque todos nós funcionamos desse jeito. Acontece que temos essa preferência mais para um lado do que para o outro. Por quê? Porque a gente esquece que a gente é capaz de ir além. A gente sempre consegue. E essa é uma coisa que a gente tem que entender. Todos nós temos acesso a tudo. Se a gente vai descrever 8 funções, 12, 16, 57, não importa o número, é uma compreensão racional. É uma tentativa de aproximação de uma realidade que não consegue ser capturada e reduzida a conceitos racionais. Essa é literalmente a definição de função transcendente na matemática. É você entender que existe um número transcendente, por exemplo, no número π, que você pode aproximar, dizer que é 22 dividido por 7. Vai apresentar uma aproximação, mas nunca vai chegar exatamente no π. Mas o π está lá, ele é real. Por mais que racionalmente a gente não consiga construir nenhuma forma de aproximar e dizer exatamente o que quer. E esse que é o problema das nossas teorias. Elas são aproximações racionais de uma realidade que é transcendente, que vai além da nossa capacidade racional. Então a gente tem um limite da razão ali para poder entender isso. Mas a ideia é que todo mundo é tudo. Tá? Mais alguma dúvida, pergunta? Não? Então já está na hora deles. Tá? Tem o intervalo agora. Intervalo? 10 minutinhos Para para encerrar, 15 minutos de intervalo. A gente tem café aqui e no hall ali de entrada. mais tá? comidinhas.
Não é um coffee break, mas é um intervalo com bolo, alguma coisa. Peraí, tem uma